Graças a Deus estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 27 de maio, hoje celebra-se o Dia Mundial dos Meios de Comunicação, o Dia da Mata Atlântica e Dia do Profissional Liberal. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E dentro de instantes você estará ouvindo da letra à palavra o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre tesouros da impiedade. E na segunda parte ouviremos a mensagem que nós ainda realizamos sobre o estudo da primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Não perca, portanto, continue conosco. Antes, porém, queremos agradecer aos nossos irmãos e amigos telespectadores que estão conosco da grande João Pessoa, que não perde o programa Opção para a Vida em transmissão TV Master TV a cabo, canal 20. Pastor José Alves, que sempre nos acompanha. Deus o abençoe grandissimamente. Sem perda de tempo, fiquemos com Tesouros da Impiedade, reverendo Hernandes Dias Lopes. A Bíblia diz que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Esse texto de Provérbios, capítulo 10, verso 2, é tão atual. É isso que você está assistindo todos os dias pela televisão, pelos jornais. A realidade de tantos homens que venderam a sua consciência, que transigiram com valores absolutos, que surrupiaram uma lei, que urdiram e tramaram nos bastidores, fazendo acordos escusos para se enriquecerem, para saquearem os cofres públicos, as empresas estatais ou particulares, para ficarem ricos. Assistimos constrangidos políticos do primeiro escalão e empresários da mais alta grandeza da nação brasileira, hoje, atrás das grades. Outros que perderam o brilho do seu nome, a verdade de um nome bonito, exemplar, que inspire confiança. Vivemos esse drama, onde pessoas ganharam muito dinheiro, numa tacada só ficaram ricos, porque fizeram coisas ilícitas, porque deram propina, se corromperam para granjear fortunas e fortunas. Mas o que adianta isso? Essas pessoas não podem mais andar de cabeça erguida na rua. Essas pessoas perderam o maior patrimônio, o bom nome. Estas pessoas perderam a credibilidade, estas pessoas perderam a liberdade, estas pessoas perderam a honra. A justiça, andar na lei, andar de acordo com a integridade moral, isso livra você do crime, da ilicitude e da própria morte. Vale a pena ser honesto, é melhor ser um pobre íntegro do que um rico corrupto. Então a gente tem que ver aqui as duas situações. O patrão ímpio, injusto, ímpio, e o que é aquele que é servo de Deus, que tem o temor a Deus. E só quem tem o temor a Deus é que muitas vezes sofre a penalidade, como a Giovânia que perdeu o emprego. E aí ele chama a atenção que essas pessoas, ele diz aqui no verso 18, servos serem submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. No verso 19 ele diz, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
Eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão, por conta da sua consciência para com Deus. Meus irmãos, todos nós temos um tribunal aqui, Deus colocou aqui na nossa, que chama-se mente. Quando eu falto com a verdade para minha esposa, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o pastor, para o patrão, seja para quem quer que seja que for, por mais que seja camuflada aquela mentira, aquela faltar com a verdade, sabe quem primeiro vai me condenar? Sabe quem primeiro vai me acusar? A minha consciência. Não tem outra escapatória. A consciência vai falar o seu íntimo, você está mentindo, você está faltando com a verdade, você não está falando a verdade. Portanto, Pedro diz aqui, por motivo de sua consciência para com Deus. Você tem consciência de que realmente Deus está vendo que você está sofrendo, que você está sendo perseguido no trabalho, que você está sendo explorado, entrega para aquele que é o justo juiz. Então vejam bem, a consciência e o temor a Deus deve ser prioritária, antes de quaisquer interesses materiais, financeiros. Eu vou ganhar mais, eu vou ter uma vantagem se eu fizer o jogo aqui de cintura desse meu patrão, eu vou ganhar mais um pouquinho. Isso é pecado. Pedro está mostrando que você deve sofrer e padecer. Naqueles dias era açoite, o servo era como uma propriedade do seu senhor, do seu patrão. Então vejam, irmãos, que o servo de Deus deve ter um comportamento diferente. Ele deve entregar suas causas ao Senhor, justo juiz. Justo juiz por excelência, que julga com justiça e equidade. Interessante que o importante aqui é você estar com a sua consciência limpa, de que você está sofrendo uma injustiça, mas que Deus está vendo o que o seu patrão está fazendo com você. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo, tenha a consciência limpa diante de Deus, que mesmo sofrendo, você está glorificando a Deus. No verso 20 desse texto ele diz, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Observe que pela segunda vez, ele tenta mostrar, e agora até dá uma palavra assim de encorajamento, tenham paciência, sejam pacientes com o vosso patrão. Em outras palavras ele está dizendo, ele continua afirmando, louvem a Deus quando forem castigados por terem feito certo, o correto, mesmo ainda assim sendo o seu patrão, não é? Lhe maltratando, lhe explorando, você estará levando o nome de Jesus a ser glorificado. Pedro argumenta ainda, meus irmãos, qual é o crédito existente quando alguém suporta o castigo merecido pelo fato de ter feito algo errado, como eu citei o exemplo daquela empregada doméstica que se dizia crente. E tenha cuidado, porque você também e eu podemos ser tentados a faltar com a verdade. O presbítero Sebastião, ele conta uma história que eu nunca esqueci. Criança não sabe esconder a verdade, criança não consegue mentir. E aí ele conta uma história engraçada que um certo senhor tinha um compadre e ele vivia falando daquele compadre. Fulano, dizia ele, né? Fulano não tem palavra, fulano é de duas caras. Fulano é de duas caras. E dizia isso constantemente, e o menino ouviu isso. Criança grava as coisas. E aí quando foi um dia aquele senhor que ele dizia que como era de duas caras, foi convidado para almoçar lá naquela residência. E quando ele chegou lá, o menino ficou curioso, né? E o menino olhava para trás, olhava para cima, olhava de frente, olhava de lado, e o homem ficou encabulado. O homem disse, o que é que você está vendo, meu filho? Que você tanto olha para mim, olha por trás, olha de frente, olha de lado, olha de banda. Ele disse,
é que meu pai disse aqui em casa que o senhor é um homem de duas caras. Criança não sabe esconder a verdade, não sabe mentir, melhor diria. Então, estava dizendo a verdade. O homem ficou morto de vergonha. Mas por quê? Ele estava dando um mau exemplo para os seus filhos. Então, quando chegar alguém na sua casa, mesmo que você tenha uma empregada doméstica, procura ser honesto, fala a verdade, nada de estar com falcatrua enrolada. Fulano, se chegar um telefonema de um credor, de alguém à minha procura, diga que eu não estou tomando banho, estou dormindo, estou ocupado, não posso atender, ligue mais tarde. Então é isso que Pedro está mostrando. Se você sofrer como cristão, sofra, o nome do Senhor será glorificado, mas não falte com a verdade. Não seja conivente com o patrão desonesto, um ímpio. Então, alguém pode se colocar agora na condição de um servo. Eu não sei a quem eu estou falando agora, a quem eu estou me dirigindo, você que está em casa. Se o seu patrão é um homem ímpio, ou se trata de uma pessoa bondosa, uma pessoa justa, uma pessoa que realmente prima pela verdade. Qual situação você se encontra? Você que está em casa e você que está aqui. Como é que você se comporta? Você que é uma nova criatura, você está usando 2 pesos e 2 medidas? Você está querendo servir a 2 senhores? Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de agradar a um e aborrecerá a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vejam, irmãos, a diferença aqui é que ele diz, porquanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é, grato diante de Deus, ou seja, o nome do Senhor será glorificado. Se o servo é punido merecidamente, por algum ato, por alguma atitude de desonestidade, ou por rebeldia, ele receberá merecido castigo, a merecida punição. Mas se tratando de alguém que está primando pela verdade, pela veracidade, pelo que é certo, pelo que é correto, por obedecer a palavra de Deus, por procurar ser fiel àquele que realmente nos deu a sua própria vida, desperdiçar essa oportunidade, é mesmo que você está jogando, jogando alguma coisa, jogando pelo ralo. Não desperdice essa oportunidade. Testemunhe. Diga, olha, seu fulano, eu não vou mentir. O senhor está aqui na loja, eu vou dizer que o senhor está. Mas o senhor não serve para ser não serve mais para ser prestador de serviço. Demite, dá as cartas. Tudo bem. Vou orar pelo senhor, para que um dia... Eu podia contar aqui, irmãos, muitas histórias que já houve com vários membros aqui da nossa igreja. Aconteceu com o irmão Riosmar Gleiriston, de saudosa memória. Histórias muito fortes entre ele como servo de Deus e empregadores que ele teve, comportamento de dizer, olha, não vou fazer isso que o senhor está mandando. Sabe que aquele Riosmar Gleiriston de saudosa memória um dia chegou para mim e disse, pastor, o meu patrão, de saber que eu sou uma pessoa que não falto com a verdade, quando ele quer que eu apure alguma coisa na loja onde ele trabalhava, ele me chama em particular, diz, vai atrás disso aqui, porque eu estou precisando de você. Então ele conquistou a confiança do seu patrão. Há uma diferença muito grande para você que tem um comportamento de quem nunca tenha nascido de novo, em detrimento daquele que um dia nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura. Se sofrer, como Pedro diz aqui, pela prática do bem, você está enquadrado naquilo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, assim também perseguirão a vós outros. No capítulo 4 dessa mesma carta, versículo 14, Pedro diz, mas... ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro estava lá na frente, no capítulo 4, que eu li para vocês, verso 14, dando um reforço para aqueles servos cujos patrões eram homens ímpios. Não se desesperem, não fiquem alarmados, não tenham medo. No
No verso 17 ele reforça, ele conclui: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o mal. São duas situações: sofrer injustamente e sofrer, às vezes, de forma justa, mas por merecida punição. Então, no verso 21, Pedro continua: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo vos sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Em outras palavras, irmãos, o que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo: vocês foram chamados para isto, para sofrerem por causa do meu nome. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer, eu não posso ficar calado, que a gente está chegando num momento em todo o mundo, não é só no Brasil, é em todos os continentes do mundo. Em todos os continentes do mundo. Preste atenção ao que Jesus falou lá em Lucas, isso está na iminência de se cumprir literalmente em nossos dias. No capítulo 21 de Lucas, versos 12 a 19, não foi por acaso que Jesus disse isso aqui. Capítulo 21, versos 12 a 19. Abra bem os ouvidos para que você entenda essa escritura que eu vou ler para você agora. Lucas 21, versos 12 a 19. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha aí, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Isso está acontecendo hoje em algumas partes do mundo, mas brevemente, quando houver um governo total, não é novo normal, mas nessa caminhada que nós estamos para uma nova ordem mundial, um só governo, uma só moeda, uma só religião, aí nós vamos ser perseguidos como igreja, se ainda estivermos aqui. Isso está acontecendo hoje em alguns países, que não há mais liberdade de expressão religiosa. E eu digo para os irmãos, possivelmente nós, se não formos arrebatados pela igreja até lá, vamos passar por isso. Por isso que Jesus fala aqui em Lucas 21, versos 12 a 19, e também no Evangelho de João, capítulo 18, versos 19 a 24, vale a pena a gente ler isso aqui. Então o sumo sacerdote, isso é apenas uma ilustração que eu estou trazendo dentro desse argumento. Então o sumo sacerdote, interrogando a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso disse em oculto. Por que me interrogas? Porquanto pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus. Que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres?
Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Veja aqui essa pergunta que Jesus fez, retrucando, né, aquela atitude de violência. O soldado deu uma bofetada no rosto de Jesus. Desculpem, esqueci que eu estou com o microfone aqui, mas deu uma bofetada no rosto de Jesus. E aí Jesus replica, né? Se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Que lição, Jesus! E ele diz: assim foi que Jesus agiu, deixando-nos esse exemplo. Se for por nome de Jesus, sofra. Se for por nome ou por causa de Jesus, se for preciso ou vier ao caso até de você dar a sua vida, dê. Porque Ele deu a sua vida por mim e por você. É isso que Pedro está tratando aqui, irmãos. Não é meias palavras, não é meios termos, não. É exatamente isso aqui. No verso 24, ele diz... Verso 24, ele diz... Aliás, desculpem, vamos para o versículo 20, eu estou até me adiantando um pouco, versos 22 e 23, para depois a gente para o verso 24. 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele também tinha essa mesma maneira de encarar, tinha esse mesmo pensamento, essa mesma linha. Pedro estava alinhado com o apóstolo Paulo com relação à atitude do cristão na condição de servo cujo patrão fosse ímpio ou descrente. Porque Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios capítulo 6, versos 5 a 7, ele diz: quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez no Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Eu citei Efésios 6, 5 a 7, para mostrar que Paulo estava também estava alinhado com a mesma doutrina, a mesma instrução, o mesmo ensinamento. Porque naquela época, como eu disse no início, os servos eram tomados como proprietários, propriedade do seu patrão. Como você é proprietário de um automóvel, como você é proprietário de uma casa, o ser humano era tratado assim, como se fosse um objeto de uso para ele fazer o que quisesse e abusasse da boa vontade daquele servo. Observe, irmãos, que mesmo a gente fazendo tudo o que pudermos fazer por causa do nome de Jesus, como servos dele, Jesus disse: não passamos de servos inúteis. Não pense que você vai ter láureos, ou vão ter lauréis, vai ter glórias, vai receber incenso. Pelo contrário, você está tendo um comportamento como um servo inútil. E aí, meus irmãos, alguém já disse que os cristãos, verdadeiramente cristãos, são identificados por Cristo e em Cristo, nos seus sofrimentos, por causa do seu nome. Isso aqui, meus irmãos, é alguém que realmente está identificado, como Paulo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sofrer por causa do nome de Jesus é uma coisa. Você pode sofrer por causa de alguma outra coisa qualquer lá, e você deve procurar seus direitos, mas por causa do nome de Jesus,
Esse é o comportamento que Pedro diz aqui como devemos ter. Nos versos 22 a 23, que eu quero agora ler, ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que é justo, que julga retamente. Pedro está aqui aludindo o que o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 12, disse: ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, como ovelha muda. Então Pedro está aqui trazendo uma citação de cerca de 700 anos antes de Jesus, para que os cristãos tivessem em suas memórias, em suas mentes, o comportamento, a atitude, o procedimento que Jesus teve. E ele diz aqui no verso anterior, ele deixou-nos o exemplo, esse exemplo para seguirmos. Então o que Isaías vaticinou há cerca de 700 anos atrás, somente quem nasceu de novo, quem se tornou uma nova criatura, tem discernimento dessas coisas. Ele sofreu tudo por nós, em nosso lugar. Em outras palavras, disse um certo escritor que ele fez a expiação substitutiva. Expiação substitutiva. Ele não merecia, mas ele me substituiu. É isso que o escritor sagrado está dizendo. Nesse verso 22 e 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nesse verso 24, ele novamente, ele dá mais um reforço, né? Ele mostra que Jesus teve uma morte vicária lá na cruz, e depois da sua ressurreição, ele deixou para nós, através da sua morte, esse legado: perdão, expiação, justificação, reconciliação, salvação e santificação e purificação dos nossos pecados, a fim de que hoje nós possamos tomar posse dessa tão grande e bendita e gloriosa salvação, porque somente Jesus satisfez plenamente, 100% a justiça de Deus. Eu não tinha condição para isso, nem você também tinha condição para isso, mas Jesus fez por mim, fez em meu lugar, fez por cada um de nós. Por isso, nesse verso 24, ele diz: carregando ele em seu corpo e sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Citando novamente Isaías, capítulo 53. Prestem atenção, meus irmãos. No verso 25, para encerrar, e depois eu vou fazer as considerações finais, ele diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A gente precisa de entender que foi exatamente isso que Isaías falou. Nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelos seus caminhos, cada um fazia o que dava na telha, como se diz no dito popular. Porém, no dia em que nós ouvimos o sumo pastor, Jesus, nos chamar para virmos fazer parte do seu aprisco e do seu rebanho, ou do seu corpo, que é a igreja, corpo de Cristo, então ele automaticamente passou a ser o nosso sumo pastor. Amanhã você ouvirá a conclusão desta mensagem que nós ministramos em os nossos cultos de doutrina. Que todos fiquem com Deus, Deus os abençoe, vos guarde e vos proteja durante todo esse dia. Amém.